Yokais, ou Ayakashis, são criaturas fantásticas, às vezes assustadoras, às vezes benéficas. Quando pensamos em yokais, se você gosta de animes, pode pensar em Yu Yu Hakusho, Inuyasha, e o mais popular atualmente, Yokai Watch. Com isso podemos pensar, será que são criaturas modernas? Mas não. Eles existem há séculos na história do Japão. Alguns registros dizem que yokai surgiu por volta do século VIII com o Kojiki, que mostra a criação do mundo segundo o Shintoísmo. Mas também existem lendas de yokais mais antigas, pelo menos suas histórias remontam à época da criação. Então, pelo lado fantástico, os yokais existem basicamente desde a criação do arquipélago japonês. Os yokais podem nascer de diversas formas, a partir de objetos que são abandonados e ou que passam dos 100 anos. Eles começam a ganhar vida, são chamados de Tsukumogami. Podem nascer de animais como gatos, tanukis, raposas, entre outros. E de seres humanos, quando morrem tendo fortes sentimentos de raiva, angústia, etc. Mas como o Japão é tão fértil a ponto de nascer tanto yokai assim, é dito que no mito de criação, tudo no Japão foi imbuído com energia de vida. Como rochas, rios, plantas, tudo. Com isso basta apenas um foco, uma faísca para dar vida. Como eu falei antes, as emoções, umas são principalmente o combustível perfeito para gerar essa vida nova, yokais. Pensando bem sobre todas essas informações, é possível notar que além do lado místico da coisa, pode haver outros aspectos que levaram à criação dos yokais, como os kami. As divindades no Japão, em diversas culturas, nascem da vontade do ser humano em explicar as coisas. Mesmo que ele não as entenda perfeitamente, sente a vontade de entender o porquê aquilo acontece. Daí surgem os deuses para explicar as chuvas, raios, fogo, sol, tsunami, entre outras coisas. Com os yokais não é diferente, até porque yokai e kami são muito interligados. Yokai pode virar kami e kami pode virar yokai. Temos o exemplo do Kappa, que é um yokai dos rios, lagos do Japão. Ele pode ser travesso, até bem mau, mas também é considerado uma divindade dos rios. Tengu também, o yokai corvo, pode ser mau ou o deus protetor das montanhas. E existe o tatarigami, que pode nascer de humanos ou kamis. Sim, um kami pode se tornar um tatarigami se sucumbir à sua raiva, mas um tatarigami pode se tornar um kami. Na verdade, isso é uma das formas de apaziguar ele, para evitar que ele continue causando destruição. Mas além de serem usados para poder explicar fenômenos naturais e até doenças como a varíola, tem o yokai da varíola. Eles também podem ser usados para passar certas lições, como hoje em dia são usados os kappas, para evitar que as crianças entrem em lagos, rios, para que não se afoguem, ou sejam pegas pelo kappa. Funciona como o nosso bicho-papão. Também para passar ensinamentos de respeitar a natureza, como a lenda dos Kodama, o espírito das árvores, da natureza de maneira geral. Caso você corte uma árvore que tenha um Kodama, receberá uma maldição de um Kodama e poderá até morrer. Estudar sobre yokais nos ajuda a entender sobre como os japoneses pensavam, como viam o mundo, dá para entender melhor sua cultura, o que ajuda a entender outros aspectos do Japão. Até porque tem alguns yokais que dizem ter a ver com alguns fatos históricos, como a Tamamonomae, uma kitsune de 9 caudas, teria a ver com o fim da era Heian e início da era Kamakura. E aí, meus amigos, decidi fazer esse videozinho rápido aqui, explicando, falando sobre um trabalho que eu fiz para o curso de História do Japão que eu estou fazendo da CBJ, né? Eu tinha que falar, eu falei um pouco sobre yokai, sobre a sua importância. Então eu decidi fazer esse videozinho aqui, né? Aproveitar este tema que já tá aqui, né? Afinal eu já fiz esse trabalho, né? Então facilitaria para mim já lançar esse vídeo, não é? Então ainda bem que eu já fiz, não é mesmo? Então até mais, meus amigos.